Tudo bem, pessoal? Feliz 2018. Esse é nosso primeiro vídeo do ano. Em breve estaremos no ano 6 e vou começar com aquilo que eu havia prometido a vocês, minha visita ao Templo de Salomão. Como eu tinha prometido, um vídeo, mas eu atrasei com o vídeo, não entreguei, então eu vou fazer uma série de vídeos, provavelmente 3 ou 4 vídeos. E aí, eu não vou só falar da minha visita, mas eu vou falar de tudo. Primeiro lugar, eu não gravei nada, não dá pra gravar. A revista lá é seríssima. Os caras acham, sei lá, que de repente você vai explodir o templo, né? Que você vai abraçar o Edir Macedo com bombas e sei lá o que eles pensam que você vai fazer. Eu tava com um caderno na mão. Um caderninho, esse caderninho aqui, ó. Tava com esse caderno. O cara mandou abrir o caderno, e poderia estar dentro desse caderno, né? Escondido ali. Então não dá pra gravar. Gravar do lado de fora é irrelevante. Lá dentro não dá para gravar. Mas eu vou contar para vocês como foi a minha experiência, as coisas engraçadas que aconteceram, as coisas bizarras que aconteceram, como funciona a reunião. Vou descrever para vocês como é lá dentro, como são os arredores, como que funcionam as coisas. Só que eu queria desde agora esclarecer um ponto. Tem muita gente que fala contra a Igreja Universal. Só que as pessoas seguem geralmente por dois caminhos. Ou aquele da crítica escrachada, os caras são piada pronta. Eu entendo que se dê risada, né? Não tem como não rir, né? Do maluquinho imitando a mão do Edir Macedo, né, mano? Fazendo aquelas mãos de Gollum. Não tem como você não rir disso. Ou até uma discussão teológica. Já vi vários vídeos de pessoas que nunca estiveram na Igreja Universal, não tiveram contato direto, fazendo aquela análise de teólogo, né? Porque na Bíblia, e porque a tradição, e porque os escritos do Edir Macedo. Eu vou fazer tudo isso. Eu vou tirar sarro, porque eles merecem. Eu vou falar teologicamente, mas eu quero falar mais que isso. Eu quero colocar a existência da Igreja Universal e o que a Igreja Universal tem feito dentro da estrutura da escatologia, ou seja, da doutrina do fim dos tempos. Por que a Igreja Universal apareceu? Por que a Igreja Universal está fazendo o que está fazendo? Por que ela está sendo bem sucedida? E dentro das leis do universo, aí fora do cristianismo, dentro das leis do universo, numa relação com o judaísmo, será que a Igreja Universal tem uma ligação saudável com o judaísmo? Então quero fazer uma análise mais ampla, por isso vou estender para 4 vídeos. E num deles, inclusive, eu vou tentar explicar para vocês por que o templo foi construído. Tanto as questões espirituais, como aquelas mais canalhas mesmo, que as que o Smigol tinha na cabeça dele quando ele falou, vou fazer o templo de Salomão. O que ele estava pensando quando ele fez o templo? Qual é a diferença de ter o templo de Salomão e qualquer outro templo? É a Basílica de Nossa Senhora, por exemplo. Porque não é a mesma coisa. Na mentalidade deles não é a mesma coisa. E vou mostrar para vocês tudo o que acontece lá. Eu vou explicar, tá, nos próximos vídeos, mas ó, só para vocês terem uma ideia. Isso aqui foi tudo pego no mesmo dia. Isso aqui é um envelope da Fogueira Santa no Val de Jaboque. Isso aqui foi o que eu peguei ano passado. No mesmo dia, este para dízimo e este para oferta. Isso no mesmo dia. Agora, recentemente eu estive lá de novo, um outro envelope de oferta e esse saquitelzinho do dízimo aqui. Eu vou explicar para vocês todo o esquema por trás disso aqui e como que isso funciona, como que isso é introduzido na reunião, onde os caras querem chegar com isso, vou explicar tudo isso. Antes de entrar aqui, porque eu vou começar com os textos bíblicos, né? E no próximo vídeo eu vou contar para vocês como foram as minhas visitas ao Templo de Salomão. Antes de tudo eu quero falar aos evangélicos agora. Poucos leitores da minha página, ou pessoas que veem meus vídeos, são evangélicos. Mas agora eu quero falar aos evangélicos. É um novo recado para os evangélicos. Ainda estou esperando discípulos de Jesus Cristo evangélicos, ainda estou esperando evangélicos éticos que concordem com as denúncias que eu fiz em recado para os evangélicos. E que eles resolvam ir para a rua como profetas, porque deveriam ser profetas, para exigir do Ministério Público que investigue essas mega igrejas.
eu desafiei os evangélicos em todas as partes do recado para os evangélicos. Eu não recebi sequer um e-mail, sequer uma mensagem. O que eu recebi foram mensagens e ataques. Ah, está endemoniado. Ah, ele odeia os evangélicos. Por que ele nos odeia o que nós fizemos para ele? Ouvi essas barbaridades. Ele não tem o Espírito Santo, por isso que está falando isso. Está falando de Jesus. Eu falei de Jesus? Falei de Deus? Eu falei de canalhas. De vampiros que estão enriquecendo e destruindo o Brasil. Eu falei que o problema não é PMDB, nem PT, nem PSDB. O problema são essas quadrilhas evangélicas que estão vampirizando o Brasil e manipulando partidos políticos. E que este governo Temer é um governo de continuidade sim, porque ele era vice da Dilma e por trás dele estavam os cordões das igrejas evangélicas, principalmente da Igreja Universal. Inclusive o senhor Michel Temer estava na inauguração do lado da Dilma e que estava do lado do Edir Macedo na inauguração do Templo de Salomão. Então eu ainda estou esperando você, evangélico, que não concorda com isso. Que vai dizer, não, eu não concordo e eu vou organizar pessoas aqui, pastores, líderes, e nós vamos pedir ao Ministério Público que investigue essas igrejas. Ao longo desses vídeos eu vou falar de todas as irregularidades envolvendo o Templo de Salomão e desde agora, irregularidades na construção, mortes que aconteceram ali dentro, acidentes que aconteceram ali, fazendo contraste com a tradição judaica. Porque o Talmud diz que durante a construção do Templo de Salomão nenhum acidente aconteceu dentro dele. Aconteceram acidentes no Templo de Salomão? Se aconteceram, então a gente já tem um contraponto interessante. E não adianta você me xingar. Não adianta você ficar com raiva. E também não adianta você entrar no joguinho de estar perseguindo a igreja porque a igreja dá fruto, está com inveja da igreja. Eu não tenho inveja de ladrão. Eu não tenho inveja de bandido. Se eu quisesse, e quem está me ouvindo, inclusive quem me xinga, sabe que se eu quisesse eu estaria num desses tronos de marfim aí. Inclusive na Igreja Universal. Não tem como negar que isso é verdade. Se eu quisesse, eu estaria lá. Se eu quisesse, eu seria um bispo da Igreja Renascer. Propostas eu tive várias. Ofertas eu tive várias. Vem fazer programa de rádio comigo, eu lanço o teu livro, eu tive várias. Eu neguei, rejeitei todas. Quem me conhece sabe que isso é verdade. Então não vem com papinho de inveja. Não estou com inveja. Não tenho inveja de ladrão. Prefiro não ter nada do que ter enganando as pessoas e roubando. Então, menos. Não tem inveja. E a Igreja Universal não pode falar que está sendo perseguida. Na inauguração do Templo de Salomão, o vídeo que passou ali na inauguração chamou a Igreja Católica de Igreja Apóstata, que por 1200 anos espalhou trevas ao invés de luz. Isso aí está no YouTube, basta você procurar. Agora, na novela Apocalipse, a filha do Edir Macedo modificou o roteiro da novela. A própria autora disse isso, que estavam indo ao ar cenas que ela não escreveu, e estão tomando uma lavada na audiência, né, que é o mais legal, para dizer, para retratar uma igreja lá, que obviamente é a Igreja Católica, só não tem esse nome, né, acho que é a Igreja da Luz Verdadeira, se eu não estiver enganado, dizendo que é a igreja do Anticristo, fundada pelo diabo. Então, quando é no rabo deles, dói. Mas quando eles põem no rabo da Igreja Católica, das religiões afro, né? Afinal de contas, o senhor de Macedo não começou a sua cruzada com orixás, caboclos e guias, deuses ou demônios? Descendo a porrada nas religiões afro? Não tem todo dia uma ex-mãe de santo falando abobrinha na televisão? Quando são eles perseguindo, quando são eles difamando, quando são eles acusando, eles estão fazendo a obra de Deus. Quando alguém pega e esfrega na cara deles que eles são sujos, imundos e canalhas, está com inveja, está perseguindo. Então não estou com inveja, não estou perseguindo, e você, evangélico, que se diz amar a Jesus e amar a Bíblia, deveria fazer o mínimo. Deveria compartilhar no teu canal, deveria compartilhar na tua página, deveria estar do meu lado e não contra mim, independente das nossas crenças, porque isso é uma vergonha para você. Como eu falei no recado para os evangélicos, há anos atrás, a Conde de Sarzedas era um lugar em que você ia para comprar livro. Hoje é um lugar que você vai comprar produtos para a campanha, que é esse monte de penduricalhos que eu mostrei aqui. Então, dito essas coisas, apenas para contextualizar a minha fala nos próximos dias,
o Evangelho de Marcos, capítulo 13. Jesus estava cercado pelos discípulos, os discípulos olharam para o templo e ficaram maravilhados, igual as pessoas quando vão lá na porta do templo. Tiram foto. Ah, que coisa linda. Olha que construção monumental. Os discípulos falaram isso para Jesus. Não, Jesus, vem tirar uma selfie aqui do lado do templo, olha que coisa incrível. Olha essas colunas, olha essas bandeiras, olha que coisa maravilhosa. Jesus falou, vocês estão gozando com isso aí, mano? Isso aí vai ficar pedra sobre pedra. Aí Jesus, nossa, como assim, Jesus? Aí Jesus subiu para o Monte das Oliveiras, de frente para o templo, olhando para o templo e começou a ensinar. E o que ele ensinou? Capítulo 14 de Marcos 13. Ora, quando vós virdes a abominação do assolamento, que foi predito, estar onde não deve estar, e aqui entre parênteses, quem lê entenda, ou seja, é um mistério. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Em Mateus 24, essa mesma passagem diz, quando vocês virem que a abominação da desolação, do assolamento está no lugar santo. Porque foi assim que o profeta Daniel disse. Quando a abominação estiver no lugar santo, que era uma referência à profanação do templo que aconteceu na era dos Macabeus, na guerra dos Macabeus. Quando Antíoco Epifânio profanou o templo, sacrificando um porco e ergueu uma imagem de Zeus dentro do Santo dos Santos. Então, era a abominação do desolamento. Só que Jesus retoma isso. Como Mateus é mais judeu do que Marcos, Mateus fica o tempo todo invocando os profetas. Até fala errado, inclusive. Tem um momento lá que ele confunde os profetas, que ele fala um bagulho que não está em profeta nenhum, mas isso é para contradições da Bíblia futuro, né? Mas ele, como ele é mais judeu, então, ele entendendo o que está escrito aqui, ele muda, ele se aproxima mais de Daniel. Então ele diz, quando vocês virem que a abominação da desolação está no lugar santo. Só que, quando Roma destruiu Jerusalém e destruiu o templo não foi profanado. O Santo dos Santos não foi profanado. Não houve um sacrifício profano, não houve nenhuma estátua, nenhum ídolo foi erigido ali, né? Nem no ano 70 e nem depois na revolta de Bar Korba, em 132. Então o templo foi destruído, também na revolta de Bar Korba já não havia mais templo, o templo foi destruído e não foi profanado. Por isso mesmo, os evangélicos, principalmente os evangélicos, acreditam que um terceiro templo será erguido. Até mesmo Edir Macedo falou isso na série dele Estudo para o Apocalipse. Um terceiro templo será erguido para ser profanado, para que ali aconteça a abominação da desolação. Um terceiro templo. Inclusive, uma série que foi muito famosa, no começo dos anos 2000, que teve filme, série de livro, Deixados para Trás. É reerguido o templo, para que o anticristo profane o templo. Acontece que Jesus se insere numa tradição que é uma tradição que rejeita o templo, que considera a existência do templo profana. Eu vou explicar nos próximos vídeos. Eu vou ter um vídeo só para falar de cristianismo e eu vou mostrar por que Jesus rejeitava o templo. Essa tradição, que os essênios também rejeitavam o templo, ela considera o próprio templo, que havia sido reconstruído por Herodes, uma abominação. Se é assim, e Mateus entende isso, por isso que ele ameniza e chama Daniel, né? Não é que o templo é uma abominação. A abominação estará no lugar santo. Mas se o templo é a abominação, lembrando, Jesus está no Monte das Oliveiras olhando para o templo e predizendo o futuro. Ele diz, quando vocês virem a abominação da desolação, o templo, estar onde não deve estar. Ou seja, o templo erguido em terra estrangeira. Onde ele deve estar, segundo o Zohar? Em Jerusalém. Onde ele deve estar, segundo o livro de Reis? Em Israel. Quando vocês virem a abominação da desolação, onde não deve estar, numa terra gentílica, numa terra que não é a Terra Santa, corram, fujam. O templo inaugurou em 2014.
Desde então, o Brasil vive a sua pior crise, agora com a epidemia de febre amarela. O estado de São Paulo foi decretado que todo o território do estado de São Paulo é território de risco. Já começam a aparecer casos fora do estado também. Desde que esse templo foi inaugurado em 2014, o Brasil vive a pior crise da sua história. E sem previsão de sair dela, enquanto pastores e líderes, mamando nas tetas do Conde Drácula Michel Temer, continuam se dando muito bem. Para terminar esse primeiro vídeo, eu quero que você veja aqui comigo a Epístola de Paulo aos Tessalonicenses. A segunda Epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Ele fala justamente disso, e é do que eu vou falar nos próximos vídeos. Capítulo 2 da Epístola de Paulo aos Tessalonicenses, versículo 3. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Eu defendo que é Edir Macedo, este homem do pecado, e seus pastores. Parece nome de um grupo, sei lá, de funk, né? Edir Macedo e seus pastores. O qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus. Tudo. Tudo. Ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Alguém vai dizer assim, não, Edir Macedo não fez isso. Ele fez. Ele fez. Ele assumiu a função de sumo sacerdote dentro do templo de Salomão. Segundo o livro de Hebreus, Jesus Cristo é o sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, porque o sacerdócio levítico acabou. Edir Macedo, na inauguração, vestiu um talite, simbolizando que ele é o homem do pecado, porque o talite judeu é um compromisso do judeu em cumprir todos os mitzvot da Torá, os 613. Ele não cumpre, então ele está sinalizando que ele é um pecador, ele é um homem do pecado. E ele consagrou seus bispos como sacerdotes e os obreiros como levitas. Ou seja, ele reestruturou uma ordem que havia desaparecido. Naturalmente, inclusive o talite dele é diferente, tem inscrições hebraicas, tem cores diferentes. O kippá que ele usa é diferente dos outros. Quer dizer, ele está com um vestuário diferente para destacar-se como sumo sacerdote. Para os cristãos, Jesus é Deus. Então, se alguém ocupa o lugar de sumo sacerdote, ele está dentro do templo de Deus, querendo parecer Deus e se levantando contra tudo que se chama Deus, no candomblé, nas religiões pagãs, no catolicismo, nas igrejas evangélicas, nas outras igrejas evangélicas. Vou mostrar isso também na série de vídeos, contra tudo que se adora. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Por isso Jesus disse, quando vir a abominação da desolação, no lugar que não deve estar, fujam, porque começou a batalha final. Porque o relógio final começou a correr. Ok? Então, aguardo vocês no próximo vídeo. No próximo vídeo eu vou contar como foram as minhas desventuras no Templo de Salomão. Que o ambiente não é nada acolhedor, não, eu senti paz ali, só se já morreu. O negócio não traz paz. Vou falar isso para vocês e também nos vídeos seguintes vou explicar por que o templo foi erguido, qual era a intenção, aí, tanto a espiritual como a intenção canalha mesmo do Smigol Gospel. E diante do judaísmo e diante do cristianismo, qual é o papel desse templo? O que significa existir e haver esse templo? Então, me aguarde, fique de olho, espero que você tenha gostado. Namastê.